Fala rapaziada, beleza? Salve, salve, saudações tricolores. Galera, vim aqui para fazer uma análise do jogo de ontem, conversar um pouco com vocês sobre o jogo de ontem, é, trazer tudo que rolou, sobre atuações, dar nota para atuações de cada jogador. Importante, teve protesto da torcida no Maracanã, teve vaia da torcida no Maracanã e vamos falar um pouco de cada coisa que rolou no jogo de ontem. Passamos um sufoco ali no final, era um jogo que a gente precisava ganhar, era um jogo que tinha que ganhar, era obrigação ganhar esse jogo. Então tem muita coisa para falar. Tem jogador se destacando, tem jogador que que era desconfiança ou que nem existia no radar da torcida que tá se firmando. Então tem muita coisa para falar desse jogo. Mas desde já eu peço para você, deixa o seu like, cara. A gente sempre pede aqui, tem gente que sempre tá vendo a gente. Se você não deixa o like no vídeo, se você assiste, se você não tem esse costume, que às vezes não tem costume, é normal. É só apertar um botãozinho aqui, cara. Vai lá no sinalzinho e deixa ali um like. E também se inscreve no canal. Você que assiste o vídeo e não é inscrito, se inscreve no canal. Tem muita gente que assiste o vídeo e ainda não é inscrito. Então vamos lá. Mais uma vez, repetir. O canal tá só começando. A gente tá tentando embarcar nessa, tá melhorando a cada dia. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Espero que a gente construa uma relação aqui, né? Contínua. Então, galera, a minha ideia é postar vídeo todos os dias e assim eu estou fazendo para deixar a gente mais informado e tudo mais. Eu sempre deixo para fazer a análise do jogo no outro dia, que a gente pode assistir o jogo com mais calma, conseguir enxergar detalhes que a gente não enxergou durante os 90 minutos assistindo ali ao vivo. Então a gente assiste duas vezes para a gente ter uma noção exata do que a gente pode ou não falar. Mas vamos lá, galera, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o jogo de hoje. Então, galera, jogo de ontem, Fluminense e Fortaleza, era um jogo onde a gente precisava ganhar de qualquer jeito. Não tinha como o Fluminense pensar em um outro resultado que não seja a vitória independente da circunstância do jogo. O Fortaleza vem triturado durante essa sequência de jogos aí. É um time que tomou goleada pro Botafogo na última rodada, então é um time que vem aí um forte candidato a ser rebaixado, trocou de técnico no meio do campeonato. Então, assim, a gente esperava do Fluminense a vitória, nada mais do que isso, porque era para trazer a tranquilidade que a gente precisa no campeonato para disputar as Copas. Não adianta ficar disputando as Copas com medo do brasileiro. Você, pô, a gente não pode perder de jeito nenhum no brasileiro, porque, meu irmão, a gente tá em risco e tal. A gente não se livrou totalmente ali do perigo e nem se firmou na parte de cima da tabela, porém a gente deu uma afastada ali. Primeiramente, eu vou falar antes um pouquinho, acho que faz mais sentido, eu falar sobre as vaias da torcida em relação à entrada do Lima no jogo. Cara, a minha opinião sobre vaia, né? Primeiramente sobre vaia. O técnico do time, o presidente do clube, só vai perceber ou só vai valorizar a voz da torcida quando essa voz é de vaia. Quando você faz um protesto ou algo do tipo, eles não escutam. Quando a torcida fala em rede social, eles não escutam. Muito pelo contrário, eles insistem no jogador, porque a torcida tá contra, então eu vou insistir aqui, tal, para dizer que ele tem razão. Muitas das vezes é assim que funciona. Mas quando acontece a vaia no estádio, independente se você acha que vai ajudar ou não, mais um ponto, eu tô analisando o ponto da vaia em si. Tô analisando o porquê da torcida vai. A torcida tá mostrando pro cara que não tem como mais, pô. Quando você vai o cara na entrada do campo, sem pelo menos ver um toque da bola dele, é porque a torcida já não tá aguentando mais. De 31 jogos que o Lima fez, 11 ele foi titular, a gente pode tirar 3 jogos, pô, do Lima, que dê pra salvar. O resto é tudo ruim, pô. Então a torcida não aguenta mais, pô. Tá mais do que provado que o Lima tem que dar uma segurada nele. Não tô dizendo escantear, não tô dizendo deixar ele de canto. Segura o cara, pô. Você tá queimando o cara. Você tem que tomar cuidado que não é só moleque que é queimado, não, pô. O jogador experiente, quando ele tá sem confiança para jogar e você continua escalando ele, você tá queimando ele, pô. E a torcida só consegue ser escutada nesse sentido. A torcida consegue tirar treinador através de vaia, consegue tirar jogador através de vaia. Não só tirar do time titular, não, tirar do clube. O clube negociar o jogador porque ele tá abaixo de vaia, pô. A torcida tirou o Diogo Barbosa e tirou o Thiago Santos do Grêmio na base de vaia, pô. Porque a torcida não aguentava mais os erros dos caras. Não aguentava mais. A torcida vaiando mesmo pra mostrar pro treinador: eu não quero esse cara no meu time. Quando você vê o estádio inteiro, a torcida inteira reclamando de uma substituição, não é só quem tá no estádio, não, quem tá vendo na televisão. Se você conversa no dia a dia com o tricolor, os caras não aguentam mais, pô. Ah, mas é um jogador que foi importante no passado. Por isso é importante valorizar isso e segurar o cara. Dá uma segurada no cara no banco, pô. Espera o cara pegar um pouco de confiança, vai colocando ele aos poucos pra ele voltar a ser um cara importante como ele era.
Então, eu acho que falta esse molejo aí. E como eu disse, às vezes a gente pensa num moleque de 18 anos, 17 anos, então tem que tomar cuidado pra gente não queimar o garoto, porque, assim, às vezes o cara faz um jogo mal, a torcida vem, dá uma pegada no pé, o cara pode se perder e tal. O jogador experiente, por mais que ele saiba lidar com isso, é importante você tirar o cara no momento que tenha que tirar pra você não queimar o cara, porque jogador experiente também se queima no clube. E nunca, tem jogador que nunca mais consegue voltar. O Martinelli é um caso isolado do que acontece no esporte, que o cara conseguiu mentalmente se blindar de uma forma que ele conseguiu dar a volta por cima no campo. Mas tem jogador que não consegue. Você pode ser experiente o que for, o cara não consegue lidar com a vaia. Então é importante que você tire o cara para não queimar o cara. Porque se queimar o cara, não adianta, irmão. O cara não vai conseguir jogar mais. Então é importantíssimo que você faça isso. Então a torcida tá certa em se manifestar e muitas das vezes ele tira treinador ruim do time, tira jogador ruim do time. Então a torcida tem que se manifestar. Eu sempre acho que a torcida tem que se manifestar. Mas vamos lá, vamos falar sobre atuações, senão esse vídeo vai ficar muito grande já. Fala só de Lima, só de torcida e tal. Mas vamos falar dos jogadores. Vou começar pelo Fábio. Fábio que bateu o recorde ali de número de jogos realizado, né? Então passou todo mundo ali. Cara, esse cara é impressionante. Esse cara tá jogando com a idade que ele tá jogando, no nível que ele tá entregando. Ontem fez uma boa partida também. Então, assim, é sempre uma boa partida quando não é uma partida espetacular. Então, assim, no mínimo ele vai entregar uma boa partida ou o Fluminense não vai sofrer tanto. Ontem o Fluminense não sofreu tanto em questão de finalização de bola muito perigosa, muito difícil pro Fábio pegar. O Fluminense sofreu um abafa, mas não foi algo tão sólido assim, que finalização pra caramba e tal. Ele pegou uma bola do Pikachu de longe, sensacional aquela defesa. Que a bola veio variando, ele conseguiu de mão trocada tirar. Então, assim, é um cara que sempre entrega nota 6 pro Fábio. 6 não, bota 7. Nota 7 pro Fábio. Por mais que não tenha sido muito exigido, quando foi, ele deu conta do recado. Lateral direito, Samuel Xavier. Samuel Xavier, chovendo molhado. Faz tempo que o Samuel Xavier não entrega nota menor que 7 ou menor que 6. Samuel Xavier sempre mantém a atuação ali no nível. Quando ele destoa para baixo, assim, é algo muito surreal. Aconteceu alguma coisa no jogo. O time não foi bem ou algo do tipo, mas ele sempre tá mantendo a média. Nesse ano ele tá vindo numa sequência muito boa. Então vou entregar pro Samuel Xavier. Ele deu aquele lançamento sensacional pro Serna, né? O Serna foi muito feliz no domínio. Mas eu vou entregar de nota 7 pro Samuel Xavier. Você tem agora o Davi. Cara, esse jogador é uma excelente notícia. Uma excelente notícia. É um cara que veio da base. Muita gente não tava no radar de muita gente. A gente não consegue ver treinamento, né? Então a gente não sabe como o jogador tá performando no treinamento. Então é um cara que surpreendeu muita gente. É um cara que não estava no radar de muita gente, mas fez uma ótima partida ontem. Muito bem na saída de bola, muito bem mesmo. Seguro, jogando assim, da melhor forma possível. Então a nota do Davi eu vou dar ali 6,5, porque eu acho que no gol do Fortaleza foi uma bola nas costas do René, foi, mas eu acho que a zaga poderia ter feito algo melhor, poderia ter corrigido essa falha, esse buraco ali, mas não corrigiu. Acho que é por conta da idade também, você não consegue prever muito a jogada. Se ele prevesse essa jogada igual o Thiago Silva prevê, aí ele tá acima da curva, é um jogador sensacional. Mas assim, eu acho que eles poderiam ter se posicionado melhor, até porque o passe foi pro meio. O Manuel devia ter feito a cobertura e ele devia ter encostado no cara aqui. Então, assim, ele tava na linha da jogada, apesar do Breno Lopes ser muito rápido, mas ele tava na linha da jogada e poderia ter chegado ali ocupado espaço, mas não foi uma falha dele. Mas eu acho que ele poderia ter corrigido junto com o Manuel ali. Então, eu vou dar nota 6,5 para ele, apesar de ter feito um bom jogo. Manuel um pouco abaixo, vou botar o Manuel na média, 5. Porque o Manuel, ele falhou em um lance, que ele escorregou lá, não teve o gol, por sorte, porque ele escorregou e o Ganso fez a recuperação nesse lance e conseguiu fechar ali o ataque do Fortaleza. Então, o atacante dele, esqueci o nome, fez o cruzamento, porque o Ganso parou na frente, ele teve que fazer o cruzamento, chegou o jogador do Bahia de trás e perdeu o gol, assim, incrivelmente, dentro da pequena área, praticamente. Então, essa jogada foi um erro individual do Manuel que não poderia ter acontecido. Então, nota para o Manuel 5. Vou tentar adiantar aqui, não comentar tanto, porque o vídeo já está ficando longo. René, uma atuação ruim de novo. Inseguro, parecia que não sabia o que fazia com a bola. Toma muita bola nas costas. Teve o gol que foi anulado, que foi total erro dele. Ele foi fazer uma cobertura. Uma cobertura não, uma bola de profundidade que ia sair na lateral. Ele dominou errado, a bola ia sair na lateral. Em vez dele deixar a bola sair e se recompor de novo ali, pegar o lance de frente, não. Ele foi chutar a bola fora do campo, foi chutar a bola, voltou descosta, desconcentrado. O cara bateu rápido nas costas dele e teve o gol do Fortaleza. E o gol foi anulado. O Renato deu esporro nele na transmissão, destacaram isso.
E por esse lance, e por lance do gol, é uma bola nas costas dele que ninguém tá percebendo. Ah, mas o cara passou por 3 no meio de campo, beleza, mas a defesa tem que estar postada. Toma a bola nas costas direto no jogo na Sul-Americana, ele tomou a bola nas costas, no jogo contra o Bahia, tomou a bola nas costas. Então, assim, o René, você tem que melhorar, defensivamente tem que melhorar, já que no ataque você não é um cara que tem chegada no ataque. Convenhamos aqui, todo mundo sabe que ele não tem chegada no ataque. Então, pô, se você não tem no mínimo uma chegada no ataque, e você já não sabe se defender, fica complicado de escalar. Então, assim, vamos começar. Não relaxa muito, não, porque você começou bem no Fluminense, então mantém o nível de atuação. Então, a nota pro René é 4. 4. 4 não. 3. Pra mim foi o pior do jogo. Pra mim ele foi o pior do jogo. Vamos ali pra cabeça de área. Bernal. Bernal fez um primeiro tempo abaixo. Bem abaixo. O meio de campo ali, pra mim, deveria ter controlado mais a partida, não conseguiu controlar, ficou com a bola. E eu acho que grande parte disso é do Bernal, porque muito erro de passe, muito erro de posicionamento, perdendo bola fácil. Então a nota do Bernal pra mim é 4. A nota do Bernal é 4, muito mais pelo segundo tempo que ele fez, que ele conseguiu recuperar um pouco ali. Não foi uma atuação brilhante no segundo tempo, mas conseguiu recuperar. Foi melhor do que no primeiro, até porque não tinha como ser pior, mas não tinha tanta margem para ser pior assim. Martinelli. Martinelli, pra mim, nota 5,5. Pra mim, ficou na média ali. Não fez nem não teve nem tanto erro no jogo, mas também não apareceu tanto no jogo. A gente quase não ouviu falar muito do Martinelli no jogo. Não teve ações que se destacaram, nem ações que deixaram ele mal na atuação. Tipo, não teve um erro específico dele. Então é um cara que deveria ter aparecido mais, apareceu pouco pro jogo, devido às atuações que ele vinha tendo, então vou deixar ele com 5,5 ali. Ganso, quando foi acionado, apareceu muito bem. Na saída de bola ajudou ali na saída de bola. Teve alguns erros de passe, porque é natural, porque é um jogador que não vem jogando com tanta frequência, apesar de ter jogado contra o Bahia, jogado hoje, mas não vem atuando com tanta frequência, o cara que está sem ritmo de jogo, mas ele continuando nessa sequência, ele vai voltar a ter ritmo de jogo. E ontem já foi mais participativo, para mim ele teve o melhor jogo da temporada, para mim foi ontem. De lançol, drible curto, perto, enfiada de bola, teve uma jogada que ele deu um tapa de calcanhar com o Keno deu um tapa de letra também. Então eles conseguiram ali dialogar, o Ganso encostou, só que o Fluminense não ficou tanto com a bola assim. Eu acho que ele, como ser um 10 ali, ele tinha que ter chegado no meio de campo ali, mesmo que através de fala ou algo do tipo, ele era o capitão, poderia organizar melhor aquele meio de campo ali dentro de campo mesmo, falar assim, ó, vem pra cá você, porque ele faz muito bem isso. Vamos ficar com a bola, porque o Fluminense tá correndo atrás do Fortaleza. Mas, no geral, a atuação do Ganso foi muito boa. Então eu dou nota 7 pro Ganso no jogo de ontem. Keno não vou dar nota, até porque o Keno jogou muito pouco, então não tem como dar nota pro Keno. Cano, pra mim, foi uma boa atuação do Cano ontem, apesar de ter alguns erros de passe no primeiro tempo ali, mas é um cara que correu pra caramba, se entregou e fez o gol. Então, pra mim, isso conta muito. Eu não espero do Cano que ele vai passar por 2 por 3 vai tabelar, vai dialogar e tal. Eu não espero do Cano isso. Esse jogador não é o Cano. Então, dentro do que o Cano pode entregar no jogo, a nota dele ontem foi 7. Então, ele errou pouco quando teve que sair da área e quando teve que fazer o gol, ele fez. Então a nota do Cano pra mim é 7. Serna, pra mim a melhor atuação do Fluminense de novo foi o Serna. 2 assistências, e as assistências assim, foi jogada criada por ele, apesar do passe, um bom passe, um lindo passe do Samuel Xavier no lançamento. É um cara que teve um domínio espetacular. Muita gente falou que foi sorte e tal, mas deu pra ver que no domínio ele tenta puxar a bola pra ele. O cara tá passando na frente dele, ele puxa a bola pra trás. Aí a bola pegou na barriga e foi pra frente. Aí pode ter sido um pouco assim de sorte ali, mas ele foi pra fazer aquilo mesmo, foi pra tirar do cara, o cara passar direto. Ele conseguiu em progressão. Então, e lá cruzou, o cara rebateu e ele já logo pensou rápido. O cara travou o cruzamento, ele já logo pensou rápido, já deu picando muito rápido. Não teve chance da defesa cortar a linha de passe. Então, assim, um cara que deu essa assistência e no gol do Canóbio foi metade do gol do Serna. A cara que ele deu, o tapa que ele deu, a força que ele tem nesse tipo de jogada é incrível. Cara que vem com confiança e tudo mais, pra mim, nota 9. Apesar de ter sumido do restante do jogo, eu acho que não foi culpa dele ele ter sumido, foi culpa do time não ter ficado com a bola. Então, assim, pelo fato dele ter sumido durante o jogo inteiro, eu não vou dar 10. Mas nas 2 chances que ele teve de fazer a jogada, ele fez muito bem, deu 2 assistências. Então a vitória hoje do Fluminense foi por causa do Serna. Canóbio entrou bem no jogo. Eu não gosto muito do Canóbio, eu sou sincero, mas eu tenho que avaliar a atuação do jogador. A atuação do jogador, o Canóbio entrou bem no jogo de novo, apesar de não ter tido tantas situações lá no ataque,
mas quando foi exigido no ataque, quando foi poucas, mas quando foi, ele conseguiu dar sequência nas jogadas e ainda fez um gol. Um gol que nos deu a vitória. Então a nota pro Canobi para mim é 8. É o cara que se entregou à marcação e conseguiu jogar ali de uma certa forma. Hércules, que entrou no jogo, para mim o Hércules não entrou tão bem. Não teve nenhuma jogada no Hércules onde pode falar, pô, o Hércules nisso se destacou, algo do tipo. Para mim foi um jogador sumido no jogo. Mesma coisa que o Martinelli, só que para mim ele foi um pouquinho abaixo do Martinelli. Acho que eu dei 5,5 pro Martinelli, então vou dar 5 pro Hércules. Então, ou a mesma nota. Pra mim, assim, é pouca diferença de um pro outro. Só que um jogou mais e o outro jogou menos. Então a diferença pra mim é só essa. Lima e Everaldo não teve tanto tempo pra ter tanta participação no jogo. O Everaldo brigou ali, correu atrás e tal, mas não tem como dar nota pra ele. Não teve participação muito ativa. Entrou mais pra se defender do que outra coisa. O Lima também, então não tem como dar nota pra nenhum desses dois jogadores. Beleza, rapaziada? Então essa aí foi a atuação do Fluminense. Renato Gaúcho, importante falar do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho escalou bem, na minha opinião. É o time que eu esperava que ele fosse escalar ontem. Talvez com exceção do Keno ali, mas não tinha outro jogador para poder fazer essa função ali. Então na escalação ele foi bem, mas na substituição para mim deixou a desejar. Ninguém aguenta mais ver o Lima, apesar de ele não ter colocado o Thiago Santos ontem. Ninguém aguenta mais ver o Lima, então ninguém quer mais ver o Lima em campo. Por essa razão, eu vou dar nota 6 para ele. Poderia ter sido nota 7 ou 8. Ganhou com o time misto. Mais uma vez teve um bom resultado. Porém, essa insistência no Lima tá irritando a torcida, ninguém aguenta mais ver isso. Beleza, rapaziada? Então essa foi a atuação do Fluminense. E no próximo jogo aí da Sul-Americana, a gente vai falando durante a semana todas as notícias e tudo que veio em relação ao Fluminense. O Fluminense fez uma boa partida contra o Fortaleza, não foi uma partida sensacional, brilhante, não ficou tanto com a bola assim, mas soube se defender, teve poucas falhas e matou o jogo quando foi pro ataque ali. Então é importante, vitória que tinha que ser feita mesmo, era obrigação do Fluminense ganhar esse jogo com Fortaleza. Estamos a 2 pontos do G6 e tentar se manter ali em cima é importantíssimo. Beleza, rapaziada? Então vamos lá, é isso, torcer pro nosso Fluminense ali ficar tranquilo no Brasileiro pra gente poder jogar de uma forma bem mais suave as Copas, né? Pra gente poder focar nas Copas ali e buscar um título através da Copa do Brasil ou então da Sul-Americana. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Para mais vídeos aí, a gente fica atento. Vou postar mais vídeos durante a semana, mais notícias ou algo do tipo. Tudo que aparecer de novidade no Fluminense a gente vai estar postando aqui. Não deixa de curtir o vídeo, se inscreva no canal e dá aquela moral. Valeu? Tamo junto e até a próxima.